Testamento. Segunda Crônicas 34, versículo 29 ao 33. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Amém? Eu vou primeiro, consecutivamente, os irmãos, vamos lá. 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez deixar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conselho de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações da casa e todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel obrigou-a a que tal culto servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias, e não se desviaram após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Como está orando nosso pastor? Está trazendo a estudo de hoje. Amém? Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado. Senhor, estamos perante Ti, ó Pai. Fala conosco, Senhor, ó Pai, que já tem colocado no coração do Teu servo, Senhor. Queremos estar, Senhor Pai, disposto, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Voltar, Senhor Pai, a sair, Senhor Deus. Voltar, Senhor Pai, realmente estar Te buscando, Senhor Pai, a entregando nossas vidas. Fala o que nós necessitamos ouvir nessa noite. É o que nós te pedimos do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados, pode sentar. Vamos fazer a leitura do textual. Êxodo 34, 10, parte A. Textual. Então, Diz: Eis que eu faço um conselho. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gentios. a verdade prática, vamos ver? A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Amém. Ele responde ao seu povo com muitos avivamentos depois de orações e súplicas. Quando se fala em súplica, como foi falado na lição passada, nós ouvimos que o que promove um avivamento é geralmente uma crise. E a súplica vem de quando estamos em crise. Crise provocada muitas vezes por nós mesmos ou pelo conjunto, a igreja em si. A igreja, povo de Deus. No Velho Testamento nós vemos que o povo de Deus, quando eles andavam no caminho do Senhor, eles acabavam sendo abençoados, prosperavam, tinham vitória sobre o inimigo. Mas depois eles se acomodavam, eles deixavam de buscar a Deus e eles se voltavam para o pecado, novamente vinha a crise. Então, na verdade, a crise na nossa vida não é para nos afastar de Deus. É permissão de Deus para que nós voltemos para Ele. Ele não quer nos perder. E se Ele deixar você e eu fazermos o que queremos, a gente se perde. Quantos dos nossos desejos são totalmente contrários à palavra dEle, à vontade dEle? Mas é desejo nosso.
E se ele permitir que isso aconteça, muitas vezes nem sobrevivemos. Muitas vezes nem estamos mais na sua casa. E sair da presença do Senhor e voltar-se para o mundo e desistir das coisas de Deus, amados, é voltar à condenação. Alguém diz que depois de salvo é impossível perder a salvação, mas se você ler Mateus capítulo 18, você vai ver que quando Jesus falou sobre o credor incompassivo, aquele homem tinha uma dívida impagável. Alguém calculou 400 caminhões de prata. Impagável. Mas o seu Senhor cobrou-lhe a dívida, ele disse: Senhor, tenha misericórdia, tenha paciência que eu te pagarei. E aquele senhor, comovido de íntima compaixão, disse: tá bom, certo, vem aqui, assina aí, a sua dívida está quitada, você não precisa pagar mais nada, pode ir, você está livre. Ele foi, e quando chegou lá fora, ele viu um servo dele que devia a ele um dinheiro. E ele disse: me paga o que você deve. E aí ele disse: tenha misericórdia e paciência que eu te pagarei. Eu disse: não, você tem que pagar agora. Ele, pegando pelo pescoço, o levou à prisão para ele ficar lá até pagar o que ele devia. E as pessoas vendo aquilo foram falar com o Senhor e disseram: você não tinha perdoado aquele servo a dívida que ele tinha tão grande? Sim, eu perdoei. Então, ele também não poderia perdoar o seu conservo, mas ele mandou prender e não sair da cadeia enquanto não pagasse. Ele fez isso? Chama ele aqui. Assim, servo mau, eu não perdoei você aquela dívida que você tinha, que você não conseguia pagar, assim, você não poderia também perdoar o teu conservo, que devia um dinheiro para você? E tá bom, então agora você vai para a prisão, vai ser entregue ao atormentador, ao verdugo, e não vai sair de lá enquanto não pagar o último centil, ou o último centavo na nossa linguagem. Quer dizer, alguém que já tinha sido perdoado, que estava livre, agora, porque não conseguiu perdoar, ele é levado de volta à dívida, e a dívida era impagável, quer dizer, a eternidade. Perdeu a eternidade com Deus. Então, isso dá nós uma avaliação. Jesus falou na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, que após ensinar a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E ele disse depois, terminar a oração: assim também o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas, se também de coração não perdoardes a ofensa do vosso irmão. Então, na verdade, se você perceber, perdão não é uma opção, é um mandamento. E se a gente não aceita, você pode não aceitar, mas você também não vai ver o Senhor. Como diz, seguir a paz, Hebreus, né, capítulo 12, versículo 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós vemos isso, amados, nós não podemos aceitar que nosso coração não venha a ter esse tipo de arrependimento, esse tipo de sentimento. Nessa lição, esse propósito dessa lição de hoje é mostrar um panorama dos avivamentos. Na primeira lição nós estudamos o que é avivamento, o que provoca o avivamento. Nós vimos que as crises que Deus permitiu, como nós estamos falando, e a dívida nossa impagável, ela foi paga por Jesus, mas na trajetória da caminhada de fé, nós podemos estar desviando da verdade e criar os nossos próprios argumentos, as nossas próprias verdades, quando só existe, quantas verdades existem? Uma só. E quem é a verdade? É Jesus. Então, mas se você vê os ensinamentos de Jesus, são esses que estamos falando. Então, só existe essa verdade, não existe outra verdade. Agora, as pessoas que procuram outras verdades é porque querem fugir da verdade. Porque a verdade, ela muitas vezes não é
agradável para a gente. A verdade é aquilo que a gente precisa, mas não é aquilo que a gente quer. E é por isso que muitas vezes choca com os nossos desejos, as nossas intenções do coração. E quantas vezes nós temos que ser duros e falar a verdade direto para chocar a pessoa. Opa, peraí, é verdade, então eu tenho que... Isso está errado, eu não posso seguir nessa trajetória, porque o final... é por isso que a Bíblia diz, melhor é o final das coisas do que o começo delas, não é verdade? Todo começo é maravilha, né? É por isso que o casamento chama-se lua de mel. Mas no meio pode se tornar lua de fel. Por quê? Depende do caminhar, da jornada. Então isso é muito importante para nós sabermos o porquê que Deus permite situações em nossa vida. E você vai perceber que é por amor e jamais por não nos amar. Jamais porque tem prazer de ver você sofrer, mas é porque Ele quer mudar a sua vida. E quantas vezes Deus quer mudar a gente quer mudar os outros, para ser igual a gente. Quando Deus fala, não, muda, eu quero mudar você, para você ser igual a mim, e não igual aos outros. Isso é muito importante, quando nós entendemos, e aí nos submetemos à vontade de Deus. Fica fácil, amados, fica fácil. Você quer tirar as amarras? Você quer andar pelo caminho estreito, mas sem ser agarrado por espinhos, por abrolhos? Obedeça, se submeta à vontade de Deus. Porque o que muitas vezes o caminho é estreito, Ele não vai alargar. Deus não vai alargar o caminho. O caminho é estreito, e a Bíblia diz que a porta também, né? A porta também é estreita. Então isso significa, não, você não passa com bagagens que trouxe do mundo, você tem que largar as bagagens lá fora. E você tem que entrar. Agora, o Antigo Testamento, embora os textos não falem claramente que é avivamento, nós vemos muitos avivamentos que aconteceram. Muitas vezes, o chamado de Deus para retorno a Ele vinha através dos profetas, vinha através da palavra mesmo, do próprio Torá, da Bíblia, que é deles, que é o Torá. As leis Deus estabelecia para acabar com a idolatria, para acabar com a prostituição, porque a idolatria, ela é um adultério espiritual, é uma traição espiritual. Por quê? Quando alguém adora outro Deus, coloca uma coisa mais importante do que Deus na sua vida, aquilo tornou-se um ídolo para ele. E aí então torna-se um adultério espiritual. E Deus, Ele é ciumento. E também Ele não divide a gente com o mal. Ele não divide. Ou é 100% dele ou não é, ok? Então por isso que é necessário nós ouvirmos e vermos essa lição, que quando Deus permite é porque vai forçar você a abandonar esse caminho da idolatria, do mal, do comportamento errado, e vai trazer você de volta aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, para que andemos nesse caminho e agrademos o Senhor. Então, o objetivo dessa lição é, primeiro nós vamos analisar os exemplos desses avivamentos no Antigo Testamento, depois nós vamos constatar a importância que tem de confessar os pecados e voltar à palavra de Deus. E depois, no final, o terceiro é para desenvolver esse aspecto da palavra de Deus que nos corrige, que nos traz de volta ao caminho certo. Nós temos sempre comparado a Bíblia como uma nave de um carro, que ela mostra o caminho. Só que a diferença dessa nave do carro, ela pode dar outras opções de você de rotas. E a Bíblia só dá uma rota. E quando a gente tenta mudar o caminho, a gente se perde no meio, né? E é isso que acontece muitas vezes com a nossa vida espiritual. A gente acaba ficando, de repente, você saiu da rota.
e você começa a procurar outros caminhos, mas só tem um que leva a Deus. E Jesus é esse caminho, amém? E só Ele leva para lá. Então, na verdade, nós vamos entrar na introdução da lição aqui, que nós vamos ver como Deus, Ele quer nos encontrar. Qual é a condição que Deus espera de você e de mim para que Ele venha promover um real avivamento? Não é um movimento. Deus não quer fazer um movimento. Alguns que acontecem por aí, que dá uma explosão, depois fogo de palha é assim, né? Fogo de palha sempre pega um fogo que todo mundo vê. Depois, daqui a pouco, desaparece. Fica só cinza. O verdadeiro avivamento, ele muda pessoas, muda famílias, muda cidades, muda país e até muda o mundo. Foi o que aconteceu na época do apóstolo Paulo, quando todo mundo de então foi alcançado pelo Evangelho em menos de 100 anos. Bom, houve um momento em que o povo de Israel, ele deixou de levar, ou deixou-se levar, por práticas estranhas. E, consequentemente, foram punidos por Deus. Porque a prática estranha, amados, que sai fora do contexto bíblico, ou quando eles torcem o que a palavra de Deus diz para adaptar a forma de vida que está levando, gera confusão. E também gera a ira de Deus. Aí vem a crise. E vem os problemas, porque o inimigo gosta dessas coisas. É ele que promove, a gente aceita e Deus deixa. Você aceitou, então vai. Só que no meio do caminho vem os problemas, vem o sofrimento. E quantas vezes a gente contorna situações, né? Contorna. Quantas vezes nós fazemos coisas sem consultar a palavra, sem consultar a Deus, sem consultar a nossa liderança, tomamos decisões. Vamos lá, passou, passei, fui. Mas foi para onde? Quando Deus resolvia punir a nação, e eles viam que não havia outra saída, eles começavam a levantar-se de maneira humilde. Aquela arrogância do crente, eu sei o que eu estou fazendo, é uma arrogância de adolescente, né? Eu me lembro muitas vezes que eu falei para meu pai, para minha mãe, eu sei o que eu estou fazendo, saindo com meus amigos, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, pai e mãe, fica nada, sabe nada. A gente pensa que sabe, depois vem se lamentar pelas tragédias ou pelos problemas que surgem após aquilo que a gente pensava que sabia que estava fazendo. E a gente rejeita a experiência dos mais velhos e acha que nós podemos fazer um novo caminho para nós, porque hoje já está diferente. E hoje em dia, muitos estão aprendendo que nós pais somos atrasados demais para mostrar para ele, porque hoje em dia é tudo mais moderno, vocês estão numa geração de modernidade, seus pais receberam de seus avós, que são atrasados também, que não sabem nada. E aí então eles passam a ser absolutistas, passam a ser independentes, não querem ouvir mais o conselho de pai e mãe, tomam suas próprias decisões, aí daqui a pouco está lá largado, caído na sarjeta, e os pais têm que ir lá buscar, levantar e trazer de volta para casa. Sábio é um jovem, adolescente, que ele ouve Deus falar. E Deus diz, honra o teu pai e tua mãe, obedeçam a eles, para que vocês tenham dias prolongados sobre a terra. Ou obedece, ou vai pagar o preço da desobediência. Muitos aqui, estão aqui hoje, que já passaram por essas etapas, hoje ainda lembro das consequências que aconteceu por causa de não ouvir os conselhos dos pais. Então o sábio ouve o conselho.
Então, na verdade, Deus, quando ele se humilhava, o povo se dobrava, Deus ouvia as suas orações. Deus ouvia as suas súplicas e trazia o quê? Mandava do céu um avivamento. Então, amados, muitos de nós já erramos muito. Muitos aqui podem estar errando, mas nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para reconhecer o erro e voltar. Daqui a pouco nós vamos falar o que é o verdadeiro arrependimento. Porque tem muita gente que fala assim, eu me arrependi. Mas a prática continua. Se arrepende ou teve o remorso? Porque o arrependimento traz mudança de atitude. O remorso traz medo pela punição que virá. Então, quem tem remorso volta a fazer, porque assim que acaba o medo, volta a fazer a mesma coisa. Mas o arrependimento é mudança de atitude. Então, vamos lá. Esses registros no Antigo Testamento, tem alguns que vai ser citado nessa lição, hoje, com alguns avivamentos do Velho Testamento, que primeiro, aqui no primeiro panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, nós vamos ver que o primeiro avivamento no tempo de Moisés, que é citado na lição. Então, quando José, filho de Jacó, que estava lá no Egito, ele morreu, o povo israelita sofreu, por quê? Porque veio um faraó que não conhecia José. Esse faraó, ele, por não conhecer José e ver o povo crescendo muito, ele ficou com medo de que o povo, que estava maior do que os egípcios, viesse então um dia, quando viesse uma nação brigar com o Egito, esse povo se unisse ao povo que via e eles perdessem a guerra. Então ele tentou diminuir a população hebreia. E por isso ele começou a criar vários problemas para que o povo hebreu não reproduzisse como estava reproduzindo-se. E ele começou a maltratá-los, começou uma tirania muito grande. E o sofrimento do povo foi muito terrível, ao ponto de nós vermos que depois, lá no final, Deus ainda fala, eu ouvi o clamor do meu povo que é massacrado pelos seus exatores, pelos seus punidores, e eu desci para libertar meu povo. Então, na verdade, Moisés foi divinamente chamado lá no Monte Horebe, quando estava lá, a sarça ardia e não se consumia. Ele falou, uau, isso não se consome. E ele ouviu a voz de Deus que disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Isso significa respeito às coisas de Deus, respeito ao ambiente onde Deus está agindo, porque Deus está em todo lugar, mas Ele age de maneiras diferentes em lugares diferentes. Tem às vezes que a presença de Deus se manifesta de maior grau, em outras que apenas Ele está ali como a sua onipresença, mas não está agindo como age num culto como esse, em que o Espírito Santo agora está trabalhando para dar ao coração daqueles que querem receber a palavra de vida, um esclarecimento, porque é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, amém, amados? Então dê lugar ao Espírito Santo hoje, tire, saia de cima de todo preconceito, e diga assim, eu quero ouvir Deus falar comigo, e Deus falar com você hoje, porque se você fecha o coração para a palavra de Deus, Deus não fala, e você continua no erro, o inimigo vai se aproveitar disso. E Deus não pode te ajudar, porque você não quer ajuda. Mas se você quer ajuda, Deus sempre está pronto para ajudar. Ele nunca se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Amém? Então, na verdade, quando ele viu essa sarça, ela não se consumia, ele foi chamado para tirar a sandália, respeitar o ambiente, e agora Deus diz, olha, eu chamei você porque
eu ouvi o clamor do meu povo e vou usar você para libertar o meu povo. E na verdade, ele fala assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés então encobre o rosto com medo, porque temeu olhar para Deus. E diante dessa visão, o Senhor está esclarecendo para ele, olha, eu vou te mandar para o Egito, a fim de libertar o povo, que você sabe que é teu povo também. E aí então, por intermédio desse homem, Moisés, Deus exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa. Porque se você observar as pragas que Deus permitiu no Egito, todas elas eram para envergonhar os deuses que os egípcios serviam ou adoravam. Então, cada praga, se você observar, você vai ver que Deus estava punindo os egípcios porque adoravam deuses que não são deuses, são na verdade demônios, em forma de animais, em forma de outras coisas da natureza. E quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando o Criador de todas as coisas. Quando eles adoram ídolos, estão adorando criaturas e criação do homem, né? Mas quando adoramos a Deus, nós estamos adorando o único, o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra e tudo que há. Então, na verdade, Moisés foi enviado por Deus para a fim de falar com Faraó, deixa meu povo ir. E cada vez que Faraó endurecia o coração, Deus trazia uma praga, e a praga foi vindo uma atrás da outra, e acabou que a última praga foi a que fez com que Faraó liberasse o povo para sair, que foi a praga da morte dos primogênitos, onde o qual Deus deu uma ordem para os hebreus que colocassem na verga da porta um sangue do animal, do sacrifício do cordeiro, e o anjo da morte passou por cima e nenhum dos principais ou dos primogênitos dos judeus, dos hebreus, foram mortos naquela noite. Mas do egípcio, até dos animais, os primogênitos morreram. E houve um grande clamor no Egito. E eles então, inclusive, deram até muita prata, muito ouro, muitas riquezas para os hebreus. Por favor, vai embora. Já nós não aguentamos mais tanto sofrimento. E então a Faraó teve que cumprir aquilo que Deus tinha ordenado, e foi um grande avivamento. Então, no avivamento, Deus traz a punição também para o inimigo, como aconteceu no Egito. Agora, depois, no segundo subtópico aqui, nós temos um avivamento no tempo de Samuel. Deus usou esse profeta, amados, para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado. Apostasia é se afastar do verdadeiro evangelho. E desprezo pelo sagrado é que as pessoas não respeitavam mais nem a casa de Deus. Até os filhos do sacerdote ali, eles se prostituíam no templo. Eles pegavam a melhor parte da carne dos animais para fazer churrasco para eles, com as mulheres. E Deus então trouxe o juízo sobre a casa dele. E esse menino Samuel, que é filho de Ana, que não tinha filho, mas que prometeu a Deus, se ele desse um filho, ela consagraria esse filho a Deus, e ela trouxe Samuel para morar no templo com ele e na casa dele. E Deus falou com Samuel, chamou ele por 3 vezes, e ele percebendo que não era, por 3 vezes Samuel falou: o senhor me chamou, meu senhor? Não, não chamei não, vai deitar. Ele foi deitar. Não, Samuel, ele lá: você me chamou? Não chamei, Samuel, volta. Na 3ª vez ele percebeu: é Deus que está falando com esse menino. Assim, olha, da próxima vez
Se você ouvir essa voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas, infelizmente para Eli, essa chamada de Deus para Samuel, que Deus ia mostrar o juízo que ele ia trazer sobre a casa de Eli. Pois ele via que seus filhos estavam corrompendo, eram filhos de Belial, e ele não estava o repreendendo como deveria. Então, ia trazer uma tragédia na família, ia expurgar essa família do sacerdócio. Então, na verdade, houve uma guerra entre eles e os filisteus, que se instalou lá na região de Efraim, que é Benézer, e ali eles foram derrotados. Se você ler essa parte de 1 Samuel, capítulo 3 em diante, você vai ver como e por que Deus permitiu, porque os próprios filisteus estavam apavorados. Quando ele viu um grande alvoroço lá no acampamento dos hebreus, e eles disseram, o que será isso? Foram ver que a arca tinha chegado, eles trouxeram a arca para a guerra, mas usando ela como um amuleto da sorte. Deus, vamos trazer a arca que aí o inimigo vai ser vencido. Mas, irmãos, a arca, ela só tinha valor espiritual se o povo estivesse em obediência. Como o povo estava em rebeldia, a presença da arca era apenas, porque a arca era só um modelo do que há no céu. Quando Deus mandou Moisés lá no deserto construir e fazer a arca, era um modelo de que havia no céu e representava a presença de Deus. Os filisteus ficaram apavorados, os egípcios foram massacrados por causa disso aí. Os outros reis, todos eles perdendo a batalha, eles vencem tudo quando essa arca está aí. Olha só, agora nós estamos tão perdidos, eles vão nos destruir. Mas aí houve um sentimento patriota no coração deles, assim, não, olha, filisteus, não reclame, não se humilhe, não deixe esses hebreus que vocês já humilharam, humilhar vocês lutem com força. E não sabia o povo de Deus que a arca estava ali, mas o Deus não estava mais. E os filisteus venceram. E se você vai entender, se você ler esses trechos, você vai ver que como os filisteus também se rebentaram por levar a arca lá na casa do Deus deles lá, acharam que a arca não tinha mais valor nenhum, porque tinham ganhado dos hebreus, mas lá o Deus deles, lá o Dagon, sofreu 2 vezes, coitado. A primeira vez caiu de cara no chão, e a segunda vez as mãos e a cabeça rolou, e eles levantaram de volta o ídolo, mas mandaram a arca embora, tiraram daqui. E cada cidade que ela chegava, o povo sofria com várias doenças, inclusive hemorroidas terríveis, que eles tiveram que e cada cidade, até que eles mandaram de volta para Israel. Veja bem, o Deus continua o mesmo, mas a nossa rebeldia, a nossa desobediência provoca a ausência da proteção de Deus. Ok? Então, no contexto desses acontecimentos, Samuel exortou os israelitas. Por quê? Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, morreram nessa batalha, foram mortos. A arca foi levada. Eli, quando ouviu a notícia, caiu da cadeira, que a Bíblia disse que estava velho e pesado. Um camarada devia ter muito peso. Que cai da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, ela estava grávida, quando viu a notícia que seu marido estava morto e o seu sogro estava morto, ela se agachou e deu à luz a uma criança, mas ela morreu. E o nome da criança chama-se Icabode, que foi-se a glória de Deus. Então, era agora gemido, era tristeza, era dor e vergonha. Por quê? Porque não obedeceram a palavra do Senhor, porque se desviaram do caminho do Senhor e criaram para eles os seus próprios caminhos, aos quais lhes dava prazer, lhes dava alegria carnal, e vivendo uma vida deliberadamente libertina. Deus permite
Mas vai chegar um tempo que Deus vai dizer para muitos crentes, agora acabou. E acabou. Agora foi-se a glória. Retiro minha proteção de você e entrego no mundo inimigo. E Deus entrega. E como o apóstolo Paulo diz, muitos vão ser salvos na última hora. Como diz Paulo, entrega o corpo para o diabo para ser destruído, para que a alma seja salva, todavia, pelo arrependimento. Então a pessoa perde toda a vida aqui na terra, perde a alegria de viver, perde a paz e até a destruição do seu corpo é feita. Porque entrega a Satanás, ele destrói o corpo. E lembre-se que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Quem destruir o meu templo, eu destruirei. Então, quando a gente se autodestrói no adultério, nas drogas, no vício, no pecado, aí então Deus vai cobrar isso. Por isso, Samuel exorta os israelitas ao arrependimento. Arrependimento. Aí alguém comentou que as nossas batalhas, elas são perdidas não é porque a gente não tem força, não é forte, mas é porque Deus entrega. Você entendeu? O povo tinha força. O inimigo tinha até medo. Mas Deus entregou por causa da desobediência, porque não havia arrependimento. O inimigo prevalece. Quantas pessoas hoje o inimigo está prevalecendo na vida? Porque não está dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Mas isso é fácil para quem já não suporta mais. Para quem diz, eu não suporto mais isso, essa minha vida não está bem, eu não estou bem, eu não estou vivendo uma vida agradável, eu não estou vivendo uma vida que é em abundância. Então, se a gente não está vivendo isso, Deus está permitindo. E por que não perguntar, por que Deus está permitindo? É porque talvez Ele está querendo chamar a sua atenção para voltar para Ele. Arrepender-se, voltar à palavra e deixar de ser rebelde. Então, na verdade, quando Samuel exorta os israelitas ao arrependimento, lá no capítulo 7 de Samuel, ele chama o povo ao arrependimento, o povo agora se humilha, o povo agora busca o Senhor, e aí Deus deu a eles uma grande vitória sobre os inimigos. Aqueles mesmos filisteus que venceram, agora perdem a batalha, porque o povo se humilhou. Então, nossas vitórias, amados, jamais é por nós mesmos, é sempre por Deus, amém? Amém. Sempre Deus batalhando por nós. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel agora julgou o povo todos os dias da sua vida, o povo de Israel. Porque ele foi agora aquele que substituiu essa linhagem de Eli, e ele agora vai no processo de ser também um juiz em Israel. Se viu como sacerdote, juiz e rei. O próprio Deus disse a ele no final da vida dele, vai Samuel, dá um rei a eles, porque eu reinava sobre eles através de você. Mas já que ele quer um rei humano, dá a eles um rei. Então foi que aí veio Saul, que foi aquele que foi o primeiro rei de Israel, mas que Deus também o rejeitou. Para Deus trazer agora um rei segundo o coração dele. Então veja, amados, que Deus, ele nunca perde o controle das situações. É nós que não entendemos. E quando você não entende a situação, você sofre. Mas quando você entende, você se humilha. Então, na verdade, esse arrependimento, o que ele é em si? Um escritor, ele escreveu uma coisa que eu ouvi e eu achei interessante. O que é arrependimento? Alguém pode, assim, você tem a noção de o que é, eu me arrependi. Quando você fala isso, o que deve acontecer com você? Primeira coisa,
Você percebe que você está no caminho errado. E agora você reconheceu. Agora que você tem que fazer o quê? Mudar de direção. Então, digamos, ele comparou, esse escritor comparou a você pegar um ônibus. Você vai pegar o ônibus para um lugar. Aí você pega o ônibus e depois chega a um certo ponto você percebe, mas peraí, está estranho esses lugares aqui. Aí você descobre que você pegou o ônibus errado. Aí você está sentado ali e está indo para um lugar errado. Aí você viu, e agora? Eu entendi que eu peguei o ônibus errado. Estou indo para um lugar diferente. Mas só isso resolve? É reconhecer, estou errado, o lugar está errado, mas é suficiente? O que você tem que fazer? Descer. Tem que tocar a campainha, descer do ônibus e pegar o ônibus de volta. Isso é arrependimento. Tem pessoas que se arrependem, mas nunca volta para o caminho. Então isso não é arrependimento. Isso é reconhecimento. Eu reconheço, eu estou errado, mas não consigo me livrar disso. Quando na verdade você devia estar pegando outro ônibus já. É o caminho de volta. Porque esse de não regressar é que volta a fazer. Volta a fazer. Volta a pegar e pega outro ônibus errado. Pega outro errado. Então quando a gente pega o ônibus certo, isso é, quando você vai na direção certa, você chega ao destino. E Deus te ajudará. Guiado por Deus. Agora tem um rei de Israel que é muito conhecido, o rei Josias. O rei Josias, o avivamento no tempo dele, no subtópico 3 aí, depois que Ezequias reinou em Israel, lá em Judá, né? Judá, Manassés, o seu filho, lembra que esse Ezequias, ele ia morrer e acabou pedindo a Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. 3 anos depois que ele estava vivo, já devia estar morto. A vontade de Deus perfeita era que ele estivesse morto, recolhido aos seus pais. Mas ele quis viver mais. Ele cobrou de Deus que ele tinha sido fiel. Deus falou, ok, então eu vou dar mais 15 anos de vida para você. 3 anos depois, ele teve um filho, chamado Manassés. E esse foi reinar no lugar dele. E esse foi um dos piores reis de Israel, pois ele chegou a cair na idolatria, no culto a demônios. Ele chegou a erguer altares no pátio da casa do Senhor para os deuses. Ele chegou a passar os seus filhos pelo fogo, sacrificar os filhos dele no fogo para Moloque. E usou de práticas ocultistas, feitiçaria. Ele foi punido por Deus duramente, mas entretanto, quando Deus permitiu que ele fosse preso, os assírios o levaram preso em cadeias, ele se arrependeu. Ao arrepender-se, ele pediu misericórdia a Deus, se humilhou diante do Senhor, reconheceu os seus erros, e Deus o perdoou. Aí você fala assim, nossa, mas depois de feito tudo isso, ainda Deus o perdoou? Aí, nesse momento eu falo para você, ainda há chance de arrependimento. Não importa. Se ainda há vida nesse corpo, há chance da volta. Amém? O caminho é o Senhor que prepara. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então Manassés se arrependeu, Deus ouviu as suas orações, restituiu o seu reino. Lá em 1 Crônicas 33, do 11 a 13. Aí, mas veio, depois da sua morte, veio um filho dele chamado Amon, começa a reinar no lugar dele, mas infelizmente Amon não, em vez de seguir os últimos passos do pai, que foi o arrependimento, e depois voltou a ser um bom rei, ele não seguiu o mesmo passo, voltou nos erros do pai do passado, e os próprios servidores dele mataram ele, e aí colocaram Josias, o seu pai. E Josias, nesse momento incerto, esse rei realizou uma verdadeira reforma, porque
ele começou percebendo que a palavra de Deus falava sobre adorar ao único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seus pais. E ele percebeu que o povo estava adorando ídolos, demônios. Ele fez uma reforma. E essa reforma destruiu as imagens de escultura, os altares, e saneou a cidade. Convocou o povo para pedir perdão a Deus, para voltar aos pés do Senhor. Então, amados, veja como nós, como povo de Deus, e a igreja no mundo hoje, você olha e você fica, meu Deus, como a igreja está corrompida, como tem tanto pecado dentro da casa de Deus hoje, nos lugares, nos países, são líderes se corrompendo, pastores adulterando, se divorciando, casando de novo várias vezes, e o povo seguindo o mesmo caminho, abraçando a vida de libertinagem. É lógico que a punição virá. Mas Deus vai levantar Josias no nosso meio. Aqueles que não se dobram perante essas coisas, que não aceitam, que aceitam o verdadeiro evangelho. Porque tem gente que não gosta de ser confrontado. Tem pessoas que não gostam de ser confrontado com a palavra. E eles ficam como que naquela condição. Se me agradar, eu fico. Se não me agradar, eu saio. Esses nunca foram de Deus. Eles sempre acham que são sábios aos seus próprios olhos, conhecem a Deus sem conhecer a Deus verdadeiro. São deuses de si mesmos. Se nós não estivermos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, à sua palavra, e a liderança que Deus colocou sobre nós, Deus não tem nenhum compromisso com a gente. Em Hebreus ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos e santificação. A santificação traz humilhação, traz humildade. A santificação traz arrependimento. A santificação traz a busca pela palavra, porque é ela que nos limpa, nos lava, da lavagem, da regeneração pela palavra. Ela tem esse poder, amados. Você lendo a Bíblia, pelo menos um pouco todo dia, ela vai te lavando. Assim como nós chegamos do trabalho e agora que vai chegar o tempo do calor, você vai ver que você gostaria de tomar banho lá antes de sair do trabalho, porque o suor é aquela coisa que você chega em casa, você não quer nem conversar com ninguém, só quer correr pro banheiro, pro chuveiro, já tomar um banho para se livrar de todo aquele suor, aquela sujeira. Agora você imagina espiritualmente. Você ouve cada coisa, você ouve palavras, você ouve coisas terríveis que você vê. E isso vai respingando na gente. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você aceita ficar conversando muito com pessoas que falam mal dos outros, que fica criticando as coisas e as pessoas, quando você se assenta com elas, você está lá no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquelas pessoas que só vê defeito nas pessoas, só vê erro, e critica, e critica. Se você se assenta ali, você vai ser contaminado. É por isso que diz mesmo, feliz é aquele que não faz isso. E aí depois você está aqui, eu falo mal de uma pessoa para você. Aí você tinha aquela pessoa, né, como a Bíblia diz, tenha o seu próximo como um superior a você. É isso que a Bíblia ensina. Aí quando você agora vê aquela pessoa, você vai lembrar, puxa, será que é verdade aquilo que falaram dela? Pronto, já te manchou, já te prejudicou. E essas pessoas que fazem e propagam isso têm um acerto de contas com Deus. Fica tranquilo. Você tem que evitá-las. E tem que fazer igual uma irmã que fez. Uma pessoa que veio falar, você sabia de tal fulano e tal? Ela falou assim, se for fofoca, nem me fala. Oxê, que é isso? Mas é verdade, amados.
Quando alguém já chega em você e fala assim, você sabia o que aconteceu? Você viu fulano? Você viu ciclano? Isso já é uma provocação para uma fofoca. E tem pessoas que tem um demônio que acompanha essas pessoas na língua e na mente. Incentivando elas a vir sempre provocar essas coisas. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus, estamos orando, falando em línguas, mas tem isso. Porque você pensa que falar em língua estranha, ou ter profecias, ou qualquer outra coisa, isso significa que você tem fruto do Espírito? Não, você tem dom do Espírito. O fruto do Espírito, ele promove a paz, a alegria, a longanimidade, a verdade, a mansidão, o domínio próprio. Tem pessoas que não dominam a língua. E ela destrói outros. O homicídio maior é o assassinato da reputação. E a língua fez isso. Então, amados, esse é o tipo de coisa que nós temos que nos arrepender. Eu, de vez em quando, estou fazendo isso. Senhor, me perdoa que eu abri minha boca para falar mal de alguém. Me perdoa. Porque eu não quero carregar isso comigo. Porque tem gente que carrega isso com ele. Está debaixo de maldição de Deus. E a punição vai chegar. E se não houver arrependimento, vai para o inferno sim. Vai ser julgado por Deus. Porque esse seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é isso aí. Se não houver arrependimento, a pessoa vai perder tudo aquilo que ganhou. Vai perder aquilo que de graça recebeu. Isso é arrependimento. É mudança de atitude. É parar de ver só os erros das pessoas. A gente não precisa nem ter cérebro para ver defeitos. Para ver virtude precisa. E só o Espírito Santo nos ajuda a ver que aquela pessoa que todo mundo joga pedra, assim como aquele poço em Israel, que Isaac começou a cavar o poço que tinha sido, está cheio de entulho, de pedras, de pedaços de árvore, eles desentulharam e saiu água viva. Muitas pessoas estão hoje tão cheias de pedras na vida dela, tão achincalhadas, que elas nem água dão mais, não tem vida. Mas se alguém tiver essa coragem de ser aqueles que são os limpadores de poços, você pode ser usado por Deus para isso. Chegar uma pessoa que está arrebentada, acabada, que todo mundo fala mal, aquela pessoa realmente que está revoltada, que só sabe falar mal, xingar, é porque está cheio de entulho. Você vai começar a ver o que ela tem de bom e começar a mostrar para ela, não, mas você tem isso. Mas Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar isso. Você tem sim, Deus pode. E daqui a pouco aquela pessoa começa a viver novamente. Então seria bom que você e eu, nós quiséssemos ser responsáveis por isso. Não é verdade? Ao invés de olhar com um olho crítico e condenável, a gente olhar com um olho de amor e compaixão. Pastor, então o jornalismo lá, o pessoal, o jornal, tudo, o pessoal só critica. Jornal, ele vive de lixo. O que não presta é o que dá. Agora, quem que gosta de lixo? Quem lê? Não, quem lê não, quem vê. Quem lê. Mas aí tem a posição, né? Se você... Porque se eles estão vendendo e estão ganhando bem, é porque tem alguém consumindo. Se ninguém consumisse, eles não tinham por que ficar mostrando. Então não tem como a gente evitar, né? No restaurante você só entra se você quer, se a comida é boa para você, né? Mas se a comida não presta, você gosta de ir lá, então é porque é sinal que você gosta de coisas que não prestam. A mesma coisa é os noticiários. Quais os vídeos que você gosta de assistir na internet? Quais os TikToks que gostam? Eu estava numa casa que tinha, eles gostavam de ver aqueles TikTok que a pessoa, a molecada ficava quebrando lâmpada, quebrando as coisas. E eu falei, para com isso, daqui a pouco vocês estão fazendo a mesma coisa.
As crianças são incentivadas nesses vídeos. E tem uns que gostam de ver, dá risada. Mas daqui a pouco ele está fazendo também. Então é lixo. Tudo que tem muita é porque alguma coisa atraiu. Se é coisa boa, amém, glória a Deus. Mas se é coisa ruim, quem está assistindo é porque gosta de coisa ruim. Então, se não tivesse consumidor, não haveria oferta. Né? Bom, na verdade, aqui está. Então, a situação espiritual era tão decadente. Até o livro da lei, no tempo de Josias, mas o livro da lei estava perdido. Mas perdido aonde? No templo. Hã? No templo. Dentro do templo. Isso é, a lei, a palavra estava na igreja, mas a palavra não era ensinada na igreja. A palavra não era falada. Hoje em dia tem muitos evangelhos aí que são evangelhos de autoestima. Evangelho que você não pode falar contra o pecado, não pode confrontar as pessoas, afinal de contas tem uma alma ali, tem que ter amor. Deus, Ele só quer o coração. Então se a pessoa entregou o coração para Jesus, então cuide bem dessa alma. O jeito de cuidar bem de uma alma que está precisando de cura é mertiolato. Quem conhece mertiolato, não é porque sabe o que eu estou falando? É porque é coisa que dói, mas cura. Ou então a penicilina, que é aquela palavra que vem que a pessoa sai até tonto, mas está consertando. E é quando a gente, muitas vezes, Deus usa para fazer esse confronto, se as pessoas permanecem é porque elas precisavam disso, reconhecem que precisavam e agradecem a Deus, que Deus usou alguém para confrontá-las. Né? Ao invés de ficar saindo. Agora, se não gosta, se tem algumas coisas assim, o pastor sabe da minha vida, por isso que ele falou. Aí já está rejeitando a palavra, já está rejeitando o que Deus está mostrando. Porque se Deus não quisesse que fosse falado, não usaria o pastor, não usaria o pregador. Mas se Deus sabe que precisa, Ele vai falar. Agora, depende de como a pessoa aceita, ela está rejeitando ou aceitando o que Deus mandou. Então já não é o problema com o pregador, é o problema com Deus. E Deus vai tratar da pessoa. Então, acharam o livro da lei, e foi aí que ele resolveu colocar o livro da lei para mostrar ao povo, conduzir o povo a voltar-se. Então é o arrependimento, isso é tomar uma atitude, tomar uma decisão de voltar para o Senhor, de voltar para a palavra, de aceitar o que Deus quis. E a sinopse disso aí é, nesse tópico, destacam-se então o quê? Os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, Samuel e do rei Josias. Agora vamos para a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus, no segundo tópico. Neemias, por exemplo. Neemias, ele foi chamado por Deus para um propósito específico. Ele era um copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. É um homem de confiança. E como homem de confiança, ele tinha que, por ser copeiro do rei, estava sempre servindo o vinho ao rei, os alimentos, ele tinha que ser uma pessoa alegre, uma pessoa que devia estar alegrando o coração do rei. E quando o irmão de Neemias veio de Jerusalém, ele, apesar do templo estar reconstruído, mas os muros da cidade estavam fendidos, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. E ele, ouvindo essa notícia, ele se entristeceu. E nessa tristeza, ele foi falar com Deus. E aqui o autor diz que por 4 meses, ele falou com Deus com grande lamentação. Ele sentiu a miséria do povo. Embora ele estivesse numa posição cômoda. Como copeiro do rei, ele tinha todas as regalias de viver no palácio do rei. Mas ele sentiu pelos seus irmãos, pelo seu povo.
Então o que ele fez, amados? Primeiro, o que ele fez? Confissão dos pecados. A hora que ele resolveu se humilhar perante Deus. E jejum é um tipo de humilhação perante Deus. A hora que ele resolveu se humilhar, ele faz a confissão pelos pecados. Ele diz, pecamos contra ti, Senhor, nós pecamos, ele se incluiu. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Está em Neemias 1,6, ele fala sobre isso. Então esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Deus observa muito quando há arrependimento, amados. Verdadeiro, sincero. E não só arrependimento por si, porque ele podia dizer, não, eu estou aqui, eu sou justo, Deus tem me abençoado, eu estou até servindo o rei, Deus está abençoado. Mas ele diz, não, a miséria é do nosso povo, então eu estou incluído nela. E ele sentiu-se pelo povo. Ele disse, eu pequei, meus pais pecaram, minha casa pecou, o povo teu pecou, perdoa, Senhor, perdoa. Ele começou a se humilhar perante Deus. Então, nessa condição de intercessor, ele se incluiu, mencionando a casa dele, os pais dele. Ele diz, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, a confissão de pecados é a condição indispensável para que haja o avivamento. Nós, como igreja, amados, nós temos muito ensino da palavra. Mas o perigo nosso é que nós vamos estudar sobre o terceiro tópico, no subtópico 2, que é o perigo do formalismo. Tem muita palavra, mas não tem graça. Não tem espiritualidade. Tem muitos que buscam muito os dons de espiritualidade e esquecem da palavra. Os extremos são perigosos. Nós temos que ver o equilíbrio disso aí. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que aconteceu, confissão dos pecados, reconhecer que erraram. Depois, o avivamento pelo ensino. A palavra de Deus é a única que provoca o verdadeiro avivamento. Depois que você segue aquela crise, chegou a crise, vem o sofrimento, aí vem a humilhação, aí a confissão dos pecados, o arrependimento. No tempo de Neemias, o ensino da palavra foi uma marca que precedeu o avivamento. Então, o que está acontecendo? Neemias mandou que fosse lido a palavra de Deus, para que o povo entendesse. Não, leia pausadamente, explicando para o povo. Como o povo tinha ficado 70 anos lá na Babilônia, eles tinham voltado, eles não estavam muito familiarizados com o hebraico mais, eles falavam muito o aramaico, que era a língua desse povo. E aí então agora, conforme era lida a palavra, que eram os levitas, os sacerdotes, ficavam ali no meio do povo, explicando, isso quer dizer isso quer dizer isso. Então alguém ia lá e o povo recebia a explicação. Aí o povo começou a entender, e quando o povo entendeu a palavra de Deus, eles perceberam que eles estavam errados, e aí eles começaram a chamar, a chorar, e a gritar, e a se arrepender, e houve um avivamento. O arrependimento trouxe esse avivamento. Então, agora, interessante que, além da leitura, eles explicavam, e veio um poderoso avivamento sobre o povo, quebrantamento verdadeiro, alegria e depois festas. Porque depois, amados, que vem o avivamento, por causa do arrependimento, vem a festa. A glória de Deus manifesta, a alegria toma conta. Aquele coração que estava fechado, triste, que não via esperança, de repente, começa a se alegrar, porque houve arrependimento. Que maravilha! Nós precisamos disso.
nós precisamos reconhecer que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Muitas vezes, talvez nessa oração de Neemias aqui, ele anotou, mas foi talvez feita lá no quarto dele, secreto, lá onde ele dormia. Ele começou a confessar a Deus. E ele se coloca como intercessor, reconhecendo também que ele, a sua família, seus parentes, seus pais e todo o povo tinha pecado contra Deus. Então ele não procurou culpados. Ele se encaixou na culpa. Que muitas vezes nós, quando oramos, nós às vezes procuramos culpados. Ah, Deus, a tua igreja está fria, não tem amor na tua igreja, está faltando isso, está faltando aquilo. Quer dizer, está faltando para quem? Se não tem amor na igreja, onde está o seu amor? Se a igreja está fria, onde está o seu fogo? Então, estamos acomodados e queremos achar um culpado, como sempre acontece. É por isso que eu gosto da oração de Davi no Salmo 51. Eu pequei, só eu pequei. Pronto. Agora, a confissão era generalizada porque era generalizado o problema. Era a nação que estava em problema. Então, Neemias resolve confessar. E aí, então, vem o ensino da palavra. Nesse ensino, veio o avivamento e a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos corrige. Preste atenção, amados. A palavra de Deus, quando ela é ouvida e entendida e aceita, ela traz correção. Ela traz desejo de mudança. É algo que tem que ser impactado. Nós somos impactados pela verdade da palavra e aqui vem o desejo de mudar. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, é muito bom vocês verem sobre a ordem no culto. E ele diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo para edificação, não para exibicionismo de dons. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja não tem esse exibicionismo, mas eu tenho um problema que tem gente que nem quer o dom, com medo de se exibir. Aí já é outro problema. Você entendeu? Um erro é usar o dom para se exibir e mostrar-se espiritual. Outro erro é não querer o dom para não cair nesse caminho. Porque ninguém nasce grande, todo mundo é criança primeiro. Então eu falo para os irmãos, não tem problema, busca os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, profecias. Se houver exagero, a gente vai corrigindo. Igual a criança, que exagera em coisas, a gente vai corrigindo, amém? Então, mas o importante é que você queira, senão não cresce nunca. Mas faça tudo para edificação. Então, os extremos é perigoso. Eu costumo falar sobre uma coisa que a gente conhece no Japão, que é aquela árvore que não cresce. Quem se conhece? Bonsai. Bonsai. Ele fica bonito, enfeita, mas Não cresce. não cresce. E tem o crente, o outro extremo é o crente que busca muito poder, muito dom, e é o reteté, e é fogo para lá, e fogo para cá, e pula, e vira cambalhota, mas é um pé de tomate. É o crente pé de tomate, não aguenta nem com o peso. Se não tiver uma estaca ali amarrando ele no pau, ele cai com o próprio peso do fruto. Dá fruto, mas precisa estar ancorado. Mas tem um crente no centro, que é o crente que sabe tanto buscar conhecimento como graça. Aí, o conhecimento é raiz.
A graça é a formosura. E se nós estamos plantados junto a ribeiros de água, a nossa raiz é nutrida e as folhas não caem e tudo dá um fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. É assim aquele crente que sabe equilibrar entre conhecimento e graça. Vem o poder de Deus e a unção equilibrada e a beleza é demonstrada na vida, no comportamento, nas atitudes, nas palavras. Não é somente aqui, não é somente mostrar conhecimento ou mostrar, é a vida, é o que as pessoas veem em você e comentam. Então, se nós percebemos que nossa vida não está atraindo pessoas a Jesus, alguma coisa está errada com a nossa fé, é verdade ou não é? Aí o que fazer então? O que a gente tem que fazer? Se eu percebo que a minha vida não está atraindo pessoas para Jesus, que você convida as pessoas para vir na igreja, elas olham para você e falam assim, não vou não. O que está precisando para nós? Isso é uma crise, não é uma crise? A primeira coisa que para resolver o problema, o que vem? O arrependimento. Tem que se arrepender. Meu Deus, eu estou errando. Eu estou falhando. Eu chamei vocês e nomeei vocês para que vão desfrutem o vosso fruto. Nós estamos falhando, amados. Como igreja, nós estamos estéreis. Como ovelhas, não estamos dando frutos. Não está saindo. A ovelha tem que gerar. Para o reino de Deus. Então, é um chamado de Deus para cada um de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Eu quero ser frutífero. Eu quero que meu fruto permaneça. O rastro que ficou para trás não adianta querer consertar. É daqui para frente. Quando a gente se arrepende e deixa, por que alcança misericórdia? Porque Deus olha daqui para trás. Daqui para trás já acabou. É daqui para frente que Deus olha. Como que você vai proceder? O verdadeiro arrependimento produz novidade de vida. Produz um novo comportamento. Se não há novo comportamento, não houve o verdadeiro arrependimento. Ok? A gente reconhece que está errado, reconhece que está indo para o lugar errado, mas continua indo errado. Tem que descer desse ônibus. Tem que pegar outro para voltar. A nossa vida é assim, tem mudanças que tem que ser feitas na nossa vida, que tem que ser radicais. E só com a ajuda de Deus, só com a misericórdia de Deus. E no final, quando a gente provoca um culto de coração para Deus, não mais de exibição, nem mais de formalismo, a gente vai cultuar em espírito e em verdade. E aí adora a Deus. E tem que ter compromisso com as coisas que nós fazemos. Tem que observar aquilo. Quem louve a Deus, louve bem. Maldito é aquele que faz a aula do Senhor relaxadamente. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, nós obreiros. Fazer a aula do Senhor de qualquer jeito. Né? No repente. É perigoso. O Espírito Santo que dá. Ok, ele dá sim. Ele muda, inclusive, faz o que quer. Mas você tem que estar preparado. Você tem que ter preparo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo. Então, isso nós falamos aqui. É verdade que não é errado observar regras, ok? Nós temos que ter. Paulo, capítulo 14 de 1 Coríntios, ele dá as regras como deve desenvolver-se o culto. Mas, no entanto, o formalismo, ele assume, amados, uma característica negativa. Quando o cuidado e o zelo pelo que é formal, a gente exige tanto, não, tem que ter regra, tem que ter
ter o culto, tem que ter tudo escrito certinho, tem que ser a hora certa, o momento certo. Quando isso sobrepõe o que é espiritual, aí é formal. Formalismo. Nós fazemos a nossa parte, fazemos a parte formal, mas deixar o Espírito Santo mudar a hora que ele quiser. Quando vos reunir, um tem salmo, um tem hino, um tem louvor, um tem língua, um tem interpretação, mas faça-se tudo para edificação, com ordem. Então isso é formal, mas sem abafar o espiritual. Amém? Então, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo e tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Quer dizer, essa forma de nós convivermos é para tirar o seu medo de ser espiritual. E tomar cuidado de não ser muito formal, né? Muito engomadinho, muito simples. Aí alguém dá, glória a Deus! Jesus amado, que coisa! Você viu aquele bom da glória? Estou eu! Irmão, a igreja tem que ter liberdade. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo ele tem a liberdade de atuar conforme ele quer. Aí a gente vai constranger o irmão que quer ser espiritual. A gente constrange ele. Glória a Deus! Estamos no culto. Estamos no culto, então vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia. E a gente fica muito formal quando a gente não quer isso. Eu me lembro que a gente ia nessa igreja antigamente, igrejas que não são igrejas pentecostais, silêncio e oração na parede, né? Silêncio e oração. Eu li aquilo ali. Aí se você dá uma glória a Deus num lugar desse, todo mundo assusta, né? Até os que estão dormindo. Então por isso nós precisamos deixar o Espírito Santo ser o Senhor do ambiente. Permitir que Ele tome toda essa atmosfera. E criar uma atmosfera de alegria, que Ele vai gerando em nós, sabe o quê? Alegria, paz, amor. Você olha para as pessoas, já não consegue mais ver nada errado, nada ruim. Só vê coisa boa. Só vê a presença de Deus, a alegria. Graças a Deus meu irmão está aqui hoje. Graças a Deus minha irmã está aqui hoje. Olha essas crianças, graças a Deus vieram para a igreja. Esses jovens, esses adolescentes, graças a Deus estão aqui. Oh, glória! E aí, dessa alegria do coração, o Espírito Santo vai enchendo esse ambiente igual água. Porque a água, ela nivela tudo, né? Ela vai enchendo tudo igual, né? Então, quanto mais gente tem liberdade, mais o Espírito Santo vai enchendo. Daqui a pouco a gente está mergulhado no Espírito. A alegria do Senhor se faz presente em cada coração. O Espírito Santo, vendo a liberdade, ele começa a batizar, começa a se manifestar através de um, de outro. Então vai dando revelação para um, línguas para outro, profecias, e assim a igreja vai crescendo e se alegrando. E sabe o que isso provoca depois no avivamento? Buscar almas para a igreja, porque o avivamento gera paixão pelas almas. Então se a gente não tem paixão pelas almas, a gente não está avivado. Então arrependimento, palavra, né? Confissão, o avivamento chega. Que Deus abençoe. Então, esse avivamento no Velho Testamento, conclusão, sempre vieram como respostas ao quê? Quebrantamento espiritual e as orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de quê? Uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. E por misericórdia e bondade, Deus promove a restauração, como fez com Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários, que é do Velho Testamento, nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espirituais atuais.
semana que vem vai ser falado sobre a lição 3, sobre o avivamento no Novo Testamento. Leia a sua revista durante a semana. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Que eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos de nós queremos realmente o avivamento? Eu quero. Quem quer mais? Se você quer, Deus vai mandar. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar toda a mornidão, vai atear fogo nos corações. O Espírito Santo vai ter liberdade de trabalhar. E eu posso crer que daqui para frente a nossa igreja pode mudar o seu jeito de pensar. Continuar na palavra, mas também buscar o avivamento, buscar o poder, buscar a unção, buscar a glória de Deus, para que se manifeste com liberdade nesse ambiente, sabendo que aqui há liberdade para o Espírito de Deus. Amém, amados? Aqui é liberdade. Dê a liberdade para o Espírito de Deus, que isso seja o nosso padrão. Porque nosso lema qual que é? Enchei-vos do Espírito. Então nós estamos dentro desse lema. Que Deus nos abençoe. O que Deus fez por intermédio de Moisés, amados? A pergunta aqui. O que Deus fez por intermédio de Moisés? Enviou ao Egito a fim de libertar seu povo. E o que ele fez? Enviou as 10 pragas. Enviou as 10 pragas. E fez com que o rei do Egito deixasse o povo de Deus sair. Liberdade, libertação. Qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? Samuel exorta, Deus usa ele, o povo aceita, se arrepende, se humilha, Deus então manda o avivamento. Tá? O que caracterizou o avivamento em Neemias? Confissão, duas coisas que são imprescindíveis para o avivamento. Confissão dos pecados, que traz arrependimento, e retorno à palavra de Deus. Ok? Qual foi uma marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? O ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra. E a última, o que acontece quando Deus envia um avivamento? Liberdade do Espírito na igreja, os corações ficam sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual, sabe? Quando o Espírito Santo tem uma ambiência, ele sente a liberdade de atuar, ele começa a mover-se nos corações, tem pessoas que começam a chorar sem... Eu já participei de cultos assim, mas eu estava sentado, uma senhora, uma irmã falando lá na frente, e ela estava falando de uma forma tão ungida por Deus, não estava gritando, não estava falando. E veio uma crise de choro dentro de mim, uma presença tão grande, tão forte. Eu soluçava, tentando abafar o meu choro, para ninguém ficar ouvindo, mas eu balançava o meu corpo, tanta unção que tinha, essa liberdade do Espírito. Esse é o ambiente que ele encontra em nós. Faça do seu coração esse ambiente para o Espírito Santo. Fala assim, usa-me, fala, me enche, faz transbordar em mim esse gozo, esse fervor, essa alegria, essa paz que só o Senhor tem. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então, quando Deus permite alguma coisa, se você está passando por alguma crise, algum problema, lembre-se disso. Deus nunca permite nada que não seja para o nosso bem. Se Ele está querendo chamar você de volta para os pés dEle, corra para os pés dEle e o avivamento chegará. Amém. Amém? Amém.
Baixe sua cabeça. Vamos lá. Pai querido e santo, obrigado por esse momento, Senhor, tão maravilhoso de estudarmos o avivamento no Velho Testamento e aplicarmos também para a nossa vida hoje. Que Teu Espírito Santo agora nos conduza a colocar em prática aquilo que foi revelado por Ti para nós hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, se estamos no ônibus errado, queremos descer dele e queremos voltar para o nosso alvo, o nosso destino, que é o verdadeiro avivamento que nós queremos para a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nisso. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Amém.